Olá, bom dia. São 6h03. O programa A Notícia de Frente começa agora, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Vamos às eleições 2022. Janja e Michele Bolsonaro ganham protagonismo nas eleições. Vamos falar também de projetos polêmicos, como o da caça na Assembleia Legislativa. Tudo isso e muito mais a partir de agora, então seja muito bem-vindo, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia, Daniel Petergil, bom dia a você que acordou bem cedinho, parabéns a você que já conseguiu acordar, que eu ainda estou meio dormindo, porque vai chover, já está mudando o tempo, hein? Seguindo a mesma linha. Está mudando o tempo, hein? Ó, hoje é quinta-feira, amanhã se esfriar, né, já vai toma esfriar. banho hoje, já fica... Vai tomar banho hoje. Luciana. Toma banho de chuva. Né? É, tomar banho de chuva. Oh, mas era bom tomar banho de chuva. Você tomou banho de chuva, bom. Luciana? Muitas vezes, muitas vezes. Quando criança, né, a gente ia pra rua, Não começava só a quando chover. criança, Sim. adulta também. É, A chuva me adulto, pegava não. no meio do caminho. Adulto, eu professor. com 50 e tenho medo de pegar um pneumonia, um trem desse aí, é perigoso, né? Já tá mais... Nós já viramos a curvinha, virou a curvinha, qualquer ventinho é um perigo. Vamos mudar o rumo dessa prosa Tem aí, que usar professor. cachecol, não é assim? Leva o casaco, meu filho. Leva Não casaco, vai meu filho. Não vai dizer que o senhor já está dormindo de meia. Não, você Olha, sabe quer que ver minha mãe é assim símbolo de mesmo? que está envelhecendo, dormir de meia. É, E o exatamente. pior é que eu durmo de vez em quando de meia. Aí. Olha, o mosquito aqui. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu saio madrugada pra vir pra cá. Você acredita que a mamãe fala pra mim? Fala, meu filho, leva um casaco. Gente, já pensou um negócio desse? Mãe é mãe mesmo, né? É isso aí, professor Haroldo, que Bom dia a dorme todos. de meia, Vambora. usa casaco e tem medo do frio. Bom dia para você, Daniel Petergil. Dorme de meia. Estou mudando aqui essa conversa para saber se eu tenho aí um outro feedback a seu respeito em relação a um ventinho mais fresco, né? Porque Sim. o professor já colocou aqui um patamar aí, vou te contar, viu? Triste. Triste. Bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado de Mato Grosso. Eu não sou o homem do tempo, mas as previsões indicam que já agora, no horário do almoço, um pouquinho depois do almoço, começa a chover aqui na Baixada do Cuiabano. Chover até forte. Vai mudar bruscamente o clima e na sexta-feira deve cair muita temperatura, com mínima até de 11 ou 12 graus. Quanto? 11 a 12 graus. Meu Vai Deus cair do céu. sim, realmente. O sábado também deve ser frio e começam a elevar de novo as temperaturas no domingo. Mas vai ter uma queda brusca, né? Vamos lá nos preparar para isso. Luciana, como gosta de frio, ela vai pra Chapada. Mas eu gosto também. Porque lá diz que vai dar 1 grau. Nossa. Verdade. Então é para lá que eu vou. Pranchei. É Pra pra você de lá banda. que eu Pranchei de vou. banda. Hã? Nem que eu tiver Sai que fora. apresentar o jornal de lá, mas é Chapada. Vou ficar rebuçado em que casa. vou então, Quieto. viu? Obrigada, professor, por nos atualizar aqui Sem cachecol. com o Sem clima. cachecol. Mas olha, eu vou dizer, viu? Nós temos aqui uma certa fama, nós não, né? Todo o estado de Mato Grosso, quando a gente fala de clima, existe uma certa dúvida, porque muitas vezes, né, eu digo, olha, é meio que imprecisão do tempo e não Previsão mesmo. a previsão É, do tempo, bem porque isso a gente mesmo. fala assim, olha, vai despencar a temperatura, aí não despenca coisa nenhuma, ameniza a Só situação, emborca. viu? Mas vou acreditar aqui no que o professor falou, que não é uma fake news, que Chapada vai estar 1 grau, Vai. tomara, viu, Quando gente? o clima-tempo vai estar frio. Bom, vamos então começar com os destaques do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso. Daniel Petergil, traga pra gente então, por favor, agora. Vamos lá, seu comentário, começando com o esporte lá em cima, por favor. Essa quinta-feira, 18 de agosto. O Flamengo garante vaga com golaço de bicicleta. O atacante Pedro venceu ontem o Atlético Paranaense. E o Corinthians também venceu por 4-1 o Atlético Goianiense. Os dois, Flamengo e Corinthians, se classificaram para as semifinais da Copa do Brasil. Hoje tem o meu São Paulo, vamos ver se passa também. Torcida para isso. Agora, no período de 12 meses, o estado desmata a área maior que a cidade de São Paulo. São 1.620 mil quilômetros quadrados de desmatamento no período de 2 meses, que coloca Mato Grosso novamente entre os 3 estados que mais desmatam no país, de acordo com o Amazon, que monitora áreas desmatadas na Amazônia Legal. Disputa ao Paiaguás, aqui na direita. Fila dos Ossinhos, pauta primeiros embates eleitorais. A gente já adiantou isso aqui ontem, continua aí o bate-boca aí já iniciado entre Mauro Mendes e Márcia Pinheiro sobre a questão social, sobre a Fila dos Ossos, né? Já começou a esquentar um pouco esse embate entre ambos. Varíola dos macacos, já são 9 os casos confirmados. Lembro que ontem eram 6, né? Vai tendo esse aumento já preocupante.
do número de contaminações aqui em Mato Grosso, vários outros são suspeitos. Carne suspeita, falando desse termo. MPF investiga 11 frigoríficos, né, de carnes provenientes de propriedades com desmatamento ilegal, trabalho análogo ao escravo, terra de indígenas ou unidades de conservação, né? Por isso o Ministério Público Federal está investigando esses 11 frigoríficos. A bancada federal, hora do levantamento, e deputados federais gastam mais de 10 milhões do cotão, isso no período de 3 anos. Aquela cota parlamentar que é usada para deslocamentos, para alimentação, esse tipo de coisa, 10 milhões, todos os 8 deputados federais de Mato Grosso gastaram juntos, né? E são essas, já temos aqui a temporada gourmet, são essas as principais chamadas de destaque do Jornal Gazeta da quinta-feira. Luciano. Olha, eu tô paralisada ainda com essa imagem desse prato magnífico. Do quê? Eu sou comilona, professor, por isso que eu tenho que malhar. Olha que muito. prato é esse, hein? A pessoa gente do signo de touro adora comer. Pois é, eu adoro fazer comida também. Eu gosto tanto de comida que eu amo cozinhar, viu? Só para comer mais, professor. Eu tô falando. A Naira também, que trabalha aqui, é do signo de touro. Passa o dia inteiro comendo, parece uma lima nova. Impressionante. Bom, gente, vamos lá então. Agora eu vou para uma participação ao vivo com o repórter Antônio Carlos Silva, que vai trazer para a gente uma novidade que vem lá da Anvisa. Tem relação direta, claro, com a Covid-19 e também com o uso de máscaras em aeroportos e aeronaves. Mas quem vai contar para a gente o que tem de novidade nesta seara é ele, Antônio Carlos Silva. Bom dia, querido, já aparecendo aí na tela do programa Notícia de Frente. Conta pra gente aí, os aeroportos e nas aeronaves, vamos ter que continuar fazendo uso de máscaras ou tem modificação? Conta tudo. Bom dia, Luciano, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem o seguinte entendimento. A máscara facial em locais públicos como aeroportos e aviões ainda é recomendável, mas não é mais obrigatória. Ou seja, o uso da máscara deixa de ser uma medida de saúde coletiva e passa a ser um compromisso de responsabilidade individual. Quer dizer, é importante que as pessoas continuem usando, mas vai da consciência de cada um. A Anvisa explicou nesta quarta-feira que decidiu tirar a obrigatoriedade do uso de máscara em aeroportos e aeronaves devido a uma portaria do Ministério da Saúde. Em 22 de abril, a pasta informou que o novo coronavírus não é mais uma SPIN. O que é uma SPIN? É uma emergência em saúde pública de importância nacional. E o Ministério da Saúde tomou essa decisão lá em abril, e considerando a tendência de queda no cenário epidemiológico da Covid no Brasil. Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente. Até daqui a pouco. Combinado assim então, querido, até daqui a pouquinho com outras informações. Bom, uma informação importante para você, né? Não precisa mais fazer o uso de máscaras nos aeroportos e nas aeronaves. É importante ressaltar que essa decisão da Anvisa, ela foi tomada de acordo com os indicadores do cenário epidemiológico atual. Segundo a Anvisa, professor Daniel, o país tem uma média ainda de 214 óbitos diários, ou seja, as pessoas ainda morrem pela Covid-19, mas esse número se tornou bem pequeno em relação àqueles outros números imensos, né, professor, de contágio e também de óbitos. E praticamente, gente, ao dia, a contaminação no Brasil chega aí a 23.500, 23.200, então considera que os números são realmente bem pequenos, professor. A pergunta que fica no ar é a seguinte: qual o sentido de você realmente continuar utilizando máscara, medidas de biossegurança em aeroportos, considerando que absolutamente tudo, sem exceção, tem aí, de certa forma, promovido aglomerações. São shows para todo lado, encontros para todo lado, carreatas, passeatas, né? Shopping centers lotados, cinemas lotados, salas de teatro lotadas, tudo absolutamente lotado, tudo
numa certa normalidade, porque, de certa forma, só o aeroporto teria que estar aí de forma obrigatória, colocando as pessoas a utilização de máscara e tomar a medida de biossegurança. Eu já disse por várias vezes que essa é uma decisão muito particular, independente de decretos e leis, né, de governo. Mas o mundo todo está flexibilizando com relação à Covid-19, considerando que a própria doença já está relativamente controlada, não só em outros países, mas também aqui no Brasil. Temos óbitos ainda, temos pessoas contaminadas, isso é fato. Existe uma nova preocupação com a monkeypox, né, que vem crescendo, já são 9 casos, 36 suspeitos. Enfim, a Covid-19 vai cair aí para o rol de doenças que devem ser controladas, né, vacinas anuais, e a gente vai ter que lidar com isso para o resto da vida, isso é fato, né? Eu acho que o período mais crítico já passou, mas essa medida de biossegurança, essa decisão de biossegurança é de foro íntimo mesmo. Cada qual perceba, em determinado momento, que pode estar sujeito à contaminação, passe a utilizar a máscara. Eu, por exemplo, em aeroporto, eu vou utilizar a máscara porque eu acho que é justamente um local onde as pessoas se misturam muito de outras localidades, né? Considerando que o Brasil não tem uma política de fronteira boa, né, para poder realmente testar, para poder analisar, investigar se aquela pessoa que está entrando de outro país, inclusive com monkeypox, outras doenças, né, eu acho que o aeroporto realmente é uma área de alta contaminação quando você não tem esse tipo de controle. E o Brasil não consegue ter, né? Então eu acho que, particularmente, eu acho que deveria utilizar, não de forma obrigatória, mas de cada um decidindo por conta própria. Obrigada, professor. Bom, foi uma barreira sanitária importante, uma cobrança, Daniel, mundial, até porque o aeroporto, todos os aeroportos do país, principalmente da capital paulista, nós recebemos um contingente gigante de pessoas de outros países. Então, acho até que houve um grande atraso à época quando essa barreira sanitária demorou para ser implementada nos aeroportos, viu? Sim, lembrando que todos os primeiros casos, né, da Covid, dessas epidemias, pandemias, iniciaram justamente por pessoas que vieram de avião, né, de outros países e ingressaram em São Paulo primeiramente, né, e depois o vírus acabou se espalhando. Eu concordo com o professor, vai da consciência de cada um. Eu creio que principalmente dentro da aeronave, né, a gente fica muito confinado, cada vez mais as companhias aéreas reduzem os espaços, né, você cada vez está mais junto do passageiro ao lado ali, né? Espaço pressurizado. Pressurizado, então acho que eu pelo menos vou continuar usando máscara se for fazer qualquer viagem aérea, porque a gente fica muito próximo das pessoas e os voos estão sempre lotados, né? Verdade. E os aeroportos também, você lida ali com pessoas vindo de todos os lugares, às vezes do mundo mesmo, não sabe quais são as origens, o que ela está carregando ali, qual é o nível de contaminação, de risco que você passa. De qualquer forma, era algo já um pouco esperado que houvesse essa flexibilização nas medidas de biossegurança, mas como nós estamos vivendo aí um cenário bem complicado ultimamente, agora apareceu o monkeypox também, a gente, essa questão do uso de máscaras em determinados lugares vai acabar ficando, né, uma questão cultural já ou de prevenção mesmo. Mas vai de cada um. E as pessoas que têm comorbidades, eu acho que devem utilizar mesmo a máscara, né? Exato. Com certeza. Acho, professor, penso que a máscara foi um grande legado, um aprendizado para os brasileiros. Nós não tínhamos essa educação, essa disciplina em fazer o uso de máscara, por exemplo, quando estávamos muito gripados, diferente dos orientais, principalmente dos japoneses, que têm uma educação realmente mais privilegiada. Então, fica aí esse legado para a máscara. Eu vou fazer o uso quando me sentir insegura, quando estiver resfriada. Um importante instrumento que nos ensina. Antes da pandemia, tive aquelas cenas do metrô de Tóquio, boa parte das pessoas já usando máscara, né? Justamente por isso. Ele está resfriado, ele utiliza a máscara. Pois aprendemos. É uma questão de educação. Educação, né? Educação, de respeito ao outro, né? Aprendemos pela dor, não foi pelo amor como os orientais, mas fica então esse instrumento aí de biossegurança. Agora vamos para as eleições 2022, temos muito o que falar. Nesse momento aqui eu vou trazer uma reportagem de Sêmia Mauad, porque tem uma plataforma fantástica para você aí que está em casa, eleitor, pesquisar sobre o seu candidato. É a ferramenta Divulga Cand. Quem vai trazer para a gente todos os detalhes agora é a Sêmia. Vamos então prestar bem atenção, que vale a pena.
O DivulgaCan de Contas é um sistema desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral e permite que o eleitor possa consultar candidaturas por município e cargo, além de apresentar informações detalhadas sobre os candidatos, como dados e bens declarados por eles, por exemplo, à Justiça Eleitoral. Hoje o eleitor ele tem que estar conhecendo o seu candidato e tentar verificar quais são todos os meios de acesso a esse candidato, né? Seja da documentação, seja o seu processo, a prestação de contas desse candidato, e a Justiça Eleitoral, através desse sistema do DivulgaCan de Contas, que ele facilmente é localizado aí nos sites da internet, você tem o acesso a todos os candidatos nas eleições. Para acessar o site é bem simples. O endereço é o divulgacandecontas.tse.jus.br ou basta acessar por meio do site do TSE. Os números são atualizados pela Justiça Eleitoral constantemente, à medida que a oficialização das candidaturas acontece. Basta ela entrar no site do TSE, tse.jus.br, ela vai escolher as eleições, eleitor e eleição 2022, ele já vai abrir para todos os dados atualizados das eleições. É o sistema de divulgação de candidaturas e de prestação de contas eleitoral DivulgaCan de Contas. Lá ela já tem o acesso facilitado, bastando escolher qual eleição ela quer verificar o seu candidato, uma vez que ele tem todas as eleições realizadas pela Justiça Eleitoral. Como nós estamos aqui prestes à porta da eleição 2022, nós já adentramos na eleição, já fica salva a eleição geral federal 2022, vai escolher a região que é Mato Grosso e escolher o seu cargo do candidato que ela esteja procurando. O site ainda traz o chamado módulo Contas, que é de extrema importância. Todas essas informações de processos de contas, ele também vai para o DivulgaCan de Contas. Lá nós temos listas de fornecedores, nós temos os limites gastos de campanha, temos o que esse candidato apresentou ou está apresentando, se estiver ainda no decorrer da campanha, dentro do processo, né, de prestação de contas, uma vez que já começa com as contas parciais. Então, o que ele vai informando, o que ele vai registrando para a Justiça Eleitoral, automaticamente já vai para o Divulga. Então, o eleitor tem como acompanhar isso em tempo real, à medida do que o candidato vai registrando no sistema. O pleito que vai escolher os candidatos à presidência, Senado, governador e deputados federal e estadual ocorre no dia 2 de outubro. Se houver segundo turno, no dia 30 de outubro. Há poucos meses das eleições, o eleitor deve pesquisar e conhecer melhor o seu candidato para a votação. O eleitor, para ele poder cobrar qualquer coisa, ele tem que estar, pelo menos, tendo conhecimento do que aquele candidato eventualmente ofereceu ou que ele provou. Que se é ficha suja ou não, por exemplo, né? Ele pelo menos comprovou num processo para ele poder ter o seu registro deferido, né? Aqui nós temos como falar que hoje em dia, com tantas informações, inclusive fake news nas redes sociais, o eleitor ele tem que filtrar esses dados. E o DivulgaCan de Contas é um dos sites, né, oficiais em que nós temos lá certidões criminais, nós temos os processos que tramitam aqui na Justiça Eleitoral, que vai ter um arcabouço, né, de pareceres do MP. Então, o eleitor ele tem que estar acompanhando isso para ele saber se o candidato dele, pelo menos no início, é confiável ou não. Uma plataforma importante, um serviço à sua disposição da Justiça Eleitoral. Olha, eu estou aqui com a plataforma aberta, DivulgaCan, dando uma espiadinha aqui e é muito interessante. Olha só, nesse momento vai aparecer aí na sua tela esta plataforma do DivulgaCan de Contas. Olha só, Eleição Geral Federal 2022. Aí você quer saber, né, sobre alguma região do país. Nós temos aqui, olha, Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, todas as regiões. Aí eu vou clicar aqui, olha, no Centro-Oeste. Aí eu quero chegar em Mato Grosso. Aqui eu já tenho um panorama geral. Olha, eu tenho 4 candidatos a governador, vice-governador, senador, primeiro suplente, segundo suplente, deputado federal e deputado estadual. Deixa eu entrar aqui em governador, tá? São menos nomes, aparece o nome de todos. E algo chama atenção aqui. Todos estão aguardando julgamento. Aparece o nome do candidato, o primeiro aqui é Márcia Pinheiro, aguardando julgamento, aparece a coligação, depois Mauro Mendes aguardando julgamento, Moisés Franz também aguardando julgamento, o pastor Marcos Retella na mesma situação. Aí eu quero saber um pouquinho mais em relação a esse número gigante aqui de deputado estadual. Vamos colocar aqui, por exemplo, olha só. 500. Nós temos aqui, não, Daniel, 500. apareceu o número menor aqui, são
Deixa eu ver se eu não estiver errada. Deputado estadual. Voltei aqui para a plataforma do Brasil. Aqui, olha, são 393 deputados estaduais, candidatos. Eu tenho 160 deputados federais, tá? Esse é o número, somando, né, os dois no caso, então. Então, o volume... Ah, desculpa, estava em outro estado, gente. Olha só, atenção, é menos ainda aqui em Mato Grosso. Vamos lá, de novo, 317 em Mato Grosso. Deputado estadual, 159 federal, tá? Vamos entrar então aqui, deputado estadual. Quer consultar algum nome, professor? Diga aí, para a gente fazer um teste aqui ao vivo e a cores. Eu acho que os mais polêmicos, né? Porque tivemos agora recentemente o Velaton, tivemos agora o Abílio também, que segundo a própria Justiça Eleitoral não quitaram multa, a Coronel Fernando, o próprio Éder Moraes, que tem vários processos. Moraes, essas vamos consultas ver são aqui, interessantes. Então. Ó, aguardando o julgamento. Pública, né? Éder Moraes aguardando o julgamento. Também. Porque está lá em cima, né? Exato. E já foi condenado na primeira instância e está esperando a segunda. Isso, o Abílio Júnior também tem Abílio, aí uma situação de pendência. Só Segundo nomes. ele já pagou tudo. Lá. Ele pagou parcelado. Aqui a gente... Pagou parcelado, está liberado. Isso. Agora, professor, até mesmo os presidenciáveis estão com pendências, né? Existe um tempo ainda para sanar essas questões, né, Daniel? Exato. De acordo com as regras da Justiça Eleitoral, até o dia 12 de setembro, né, é o último prazo para que os tribunais eleitorais façam um julgamento de toda a situação jurídica, né, e de documentação dos candidatos às eleições em 2022. Isso quer dizer que há uma chance de que nesse dia 12 de setembro, a partir daí, possa ter alguma impugnação de candidatura, caso os tribunais locais, até o TSE mesmo, encontrem problemas insanáveis aí nas documentações dos candidatos. Então, eu creio que deve ser isso, porque o Divulgacand mostra lá em pendente de julgamento, em julgamento, porque nós temos esse último prazo ainda até para julgamento de recursos eleitorais até o dia 12 de setembro. E tem muitos recursos, né? Tem, Quer dizer, claro. os candidatos sabem disso, os advogados que trabalham para os candidatos sabem disso, tem que ser transitado, julgado, determinados processos, né? E o cara aposta exatamente nessa falta de celeridade da justiça, para que ele realmente possa ser candidato, né? Mas o que é mais importante nesse processo todo? Independente da situação dele, é importante você, enquanto eleitor, observar se ele é confiável ou não enquanto candidato. Se ele tem uma vida pregressa, se ele tem um histórico, né, moral e ético condizente com aquilo que ele está pretendendo fazer. Você vai legitimá-lo. Se você não votar nesse candidato, ele não se elege. E outros não votarem, ele não se elege. Então, essa consulta prévia, independente dessa plataforma, que é muito boa, é lúdica, é rápida para você consultar, você digita o nome dele no Google e põe na notícias, você vai saber exatamente quem é esse candidato, o que ele já fez, o que ele deixou de fazer, quais são os valores que ele defende, né? Então, acho que isso é muito importante para que realmente você tenha o voto consciente aí e, de certa forma, escolha alguém que represente, sobretudo, né, um valor que você gostaria que fosse representado no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, né? E esse valor é muito importante porque ele tem uma afinidade com o seu caráter. Obrigada, professor. Bom, gente, nesse momento aqui, vamos para um dos debates, né, acalorados em relação às eleições 2022. Ontem nós falamos aqui dos jingles dos dois principais candidatos, Mauro Mendes e Márcia Pinheiro de um lado. E aí surgiu aquela temática vergonhosa, né? A fila dos ossinhos, professor, a fila da fome, Daniel, como queira denominar. E no jornal A Gazeta de hoje tem a brilhante charge de Djamil fechando essa contextualização. Vamos lá então, na sua tela aparecendo aí, tem os candidatos prometendo acabar com a fila do ossinho. Mas aí, nós vamos comer o quê? Para você refletir, professor, e aí é por conta das eleições 2022, esse assunto voltou à tona. Voltou à tona, mas voltou à tona de uma forma controversa, né? Vou explicar por quê. Porque, de certa forma, foi imputado ao governo do Estado essa responsabilidade. E nós deixamos claro ontem aqui no programa que a fila do ossinho, isso é fato, a gente tem que lidar com a verdade, esse é o compromisso que a gente tem aqui no programa, na emissora, né? É uma responsabilidade, sim, do município. Deve ser a responsabilidade, ou deveria ter sido responsabilidade
do prefeito Emanuel Pinheiro, né? Então não dá para imputar ao governo isso. Quer fazer algum tipo de acusação ao governo do Estado, que faça com relação ao Estado ser rico, né, em todos os sentidos, todo mês batendo recordes aí na produção de alimentos e tendo aí milhares de famílias ainda em vulnerabilidade e pobreza. Isso sim uma crítica contundente e verdadeira que pode ser tomada por conta da oposição a Mauro Mendes. Mas com relação especificamente à fila de ossinhos, nunca foi responsabilidade do governo do Estado, pelo contrário, o governo, através de algumas ações sociais, inclusive minimizou a situação com cestas básicas e amparo necessário às pessoas que estavam na fila. Essa é a verdade que a gente precisa relatar. Luciana, professor, você me permite, Luciana, claro. Vou voltar um pouco no assunto anterior, que a gente falou do prazo 12 de setembro. Exatamente dia 12 de setembro de 2014, o TSE negou o registro de candidatura do José Riva. A gente vai lembrar disso para o governo do Estado. E ele teve que desistir e lançou a mulher Janete Riva. Então, por isso que o quadro eleitoral pode ser alterado de novo, até o dia 12 de setembro. O dia 13 a gente pode ter uma outra configuração, principalmente em relação aos proporcionais, né? Se os tribunais, e principalmente o TSE, chegarem à conclusão que determinado candidato é ficha suja, ele não vai poder participar. Ok, Daniel, obrigada, viu, pelas informações, gente. Mas você quer falar algo a respeito da fila do ossinho? A gente está falando aqui sobre essa polêmica, exato, né, grande? Isso vai ser um assunto que a gente já destacou aqui no Jornal Gazeta, vai ser pautado realmente nessas eleições, né? Até porque a Márcia Pinheiro vai montar a estratégia eleitoral dela em cima desse questionamento social, né? Em relação à gestão do Mauro Mendes, né? Que, como a gente disse ontem, né? Fez muito pelo Estado, saneou as contas, fez obras de infraestrutura, mas na parte social há questionamentos também em relação à taxação, a impostos. Então, e a Márcia Pinheiro, que é dessa área, ligada a essa área social, de assistência social, e já pelo jingle dela, já dá para saber que ela inclusive cita a fila dos ossinhos na música, né? Ela vai tentar pegar esse calcanhar de Aquiles aí da gestão do Mauro Mendes. E aí fica aquela, como a gente disse ontem, né, professor? A fila do ossinho aqui em Cuiabá, né? Cuiabá. Quem tem que prover a necessidade mais básica da população de Cuiabá é a gestão municipal. Mas a fila do ossinho acabou sendo colada nessa questão da dúvida ou do questionamento em relação ao Mauro Mendes e a questão social dele. Acabou sendo colada a figura do governador. Obrigada, Daniel. Gente, agora vamos para um tema terrível aqui na bancada, professor. Fake news, desinformação. Olha, Daniel, um dia após a posse do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, eu diria, avaliação minha, professor Daniel, pode ser que vocês tenham um outro olhar. Parece que foi reaberta a temporada de fake news. O ministro disse que não iria tolerar, que a Justiça Eleitoral iria dar a resposta para essa avalanche de desinformação. Professor, o ministro falou e aí uma nova fake news surgiu ontem mesmo, já viralizou, deixando aí eleitores, principalmente os bolsonaristas, preocupados, apavorados, colocando em questionamento o sistema eleitoral mais uma vez. Que fake news é essa? Isso vai aparecer aí na sua tela, é o fato de que um áudio circulou pelo WhatsApp, também um comprovante de um título eleitoral que vem com QR Code. De acordo com o áudio, a informação é, olha, esse título aqui que vem com o QR Code, ele dá automaticamente o voto para Lula, o 13. Professor, isso assustou muita gente. Nesse momento aqui, eu estou com uma plataforma da Justiça Eleitoral que é fato ou boato. Vai aparecer aí na sua tela já. Daqui a pouquinho a gente consegue te mandar essa imagem, tá bom? Para você fazer a pesquisa do fato ou boato da Justiça Eleitoral. Por enquanto ainda não tem aquele carimbo, aquele selo de que é uma fake news, mas os principais veículos de comunicação do país já foram em busca desta informação e houve já a circulação de que se trata, de fato, da mais recente fake news. Vou colocar aqui para aparecer na sua tela que ainda não tem essa informação da Justiça Eleitoral. Mas o que viralizou justamente essa imagem aí do título com o QR Code e o áudio dizendo, olha, isso aqui transfere voto para o Lula. Inclusive tem uma mensuração do nome de Lula ali. Tem essa descrição, professor Haroldo. Fique à vontade, por favor. Eu disse ontem no programa de ontem sobre o pronunciamento da posse do Alexandre de Moraes
da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Diz o seguinte: o discurso é lindo com relação ao combate às fake news, mas a Justiça Eleitoral não tem condições e não terá condições de combater as fake news. Nós teremos uma avalanche, dito e feito, de ontem para hoje, realmente uma tsunami de deep fake, de vídeos altamente com uma especialidade, uma sofisticação fora do comum, né, na fabricação dessas fake news. E o tempo que essas fake news ficam circulando nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais como Facebook, Instagram, né, e outros, TikTok principalmente, que é chinesa, com pouco controle digital, né, é algo absurdo. Cada meia hora de um fake news como esse faz um estrago gigante, e eu havia dito que não vão dar conta de resolver. Os bots estão trabalhando com força, porque a origem do fake news não está na área presencial e consciente da digital, em que todas as pessoas flutuam, está lá na Deep Web. Lá se articula exatamente a campanha política pautada no fake news, ela é contratada, ela é paga em dólar, tá entendendo? Para hackers e pessoas que estão muito, mas muito distantes das mãos da Justiça Eleitoral. Isso é fato. E não estão nem aqui no Brasil, Daniel. Nem aqui no Brasil vendendo exatamente essas ações de fake news na campanha eleitoral. Isso é um problemaço. Problemaço. Os caras estão rindo, tá? Para o Anonymous, por exemplo, criar uma situação, né, favorável a determinado grupo, é daqui para ali. Não tem para eles a maior facilidade que existe. Eles invadem bancos dia e noite. Você está entendendo? Quer dizer, então, essa que é a minha preocupação. Eu fiquei impressionado com a forma com que esse que você trouxe hoje, esse título eleitoral, viralizou ontem. Foi de uma coisa impressionante. Como é que ele conseguiu? Saber que é montagem. Muito difícil. Aquele deepfake da pesquisa IPEC que fizeram, você lembra da pesquisa IPEC? Que nós demos aqui na semana passada, ontem, né? Ontem, o senhor comentou. Eles fizeram um deepfake daquilo com a voz da jornalista falando os percentuais contrários, que é uma coisa impressionante. Você vê, você fala assim, não, isso aqui gera uma confusão tão grande na cabeça das pessoas, né? E isso impacta diretamente na decisão das pessoas. Antigamente tinha aqueles panfletos apócrifos, né? Lembram? Sim, Época de campanha, claro. né? Hoje houve um aprimoramento, uma sofisticação, né? As fake news estão cada vez mais sofisticadas. Professor e Luciano, é uma batalha muito difícil de se topar. Realmente a Justiça Eleitoral tem que se posicionar dessa forma, de que vai ser intolerante, que vai tentar combater da melhor forma possível. Todos os órgãos de imprensa precisam ter essas agências de checagem ou ser aliadas a uma delas, porque é uma ferramenta muito importante para ir desconstruindo pelo menos algumas, né, das principais fake news que estão já circulando por aí. Mas realmente é impossível, o professor citou os bots, né, que são os robôs, há milhões, às vezes bilhões de postagens em um dia só, falsas, que chegam até as pessoas. E fazer esse filtro, barrar esse tipo de circulação de informação, de desinformação, é praticamente impossível, né? Mas o que a Justiça Eleitoral tem que fazer? Se aliar com as principais conglomerados de mídia, os principais redes sociais, para tentar, de certa forma, alertar, ao menos parte dos internautas, de que isso é falso. Eu lembrei agora de um expediente muito utilizado nas últimas eleições, que agora deve voltar com força, algumas campanhas comprarem pacotes de WhatsApp. Sim. Né? Compram pacotes ali de milhares pelo menos, de contatos, de telefones, e disparam ali no WhatsApp das pessoas essas ou conteúdos falsos, ou agressões, ou conteúdos de questionamento e de tentar acabar com a credibilidade do adversário. Isso acontece muito e vai acontecer de novo. Fique esperando que em algum momento no seu smartphone vai aparecer um número estranho aí com algum conteúdo ofensivo contra determinado candidato. A ação ela é comprada e encomendada na Deep Web. Os caras que vendem isso, né, implantam essa semente justamente nas contas ativas de redes sociais, e a partir das contas ativas das redes sociais, isso alastra para bilhões de pessoas no mundo todo. Aí eles especificam determinada área de alcance, Brasil,
né? São pessoas atingidas pelo menos uma vez, que é o conceito de alcance é esse, né? E aí essas pessoas recebem essa informação e ficam na dúvida. Ficando na dúvida, considerando que ela tem um prazer em compartilhar algo que afeta, ela compartilha imediatamente. Então, eles apostam exatamente nisso, em questão de segundos. Uma fake news é capaz de ter um alcance gigante no Brasil. Não é à toa que E no chamam de mundo, né? milícias digitais. São Milícias máfias. digitais. São Máfias. Criminosos que fazem Criminosas. isso. E Criminosas. desequilibram todo o processo eleitoral em Tanto de qualquer um lado lugar. quanto do outro. Sim. Né? Vai virar um inferno. Você vê essa questão da funcionamento das igrejas evangélicas, lembra que o próprio Marcos Feliciano confirmou. Ele né? confirmou, olha, Ele eu estou confirmou. fazendo isso mesmo, estou espalhando Olha, o que uma pegaram falsidade, de vídeo, né? No TikTok para poder pegar essa situação e aumentar a situação ainda mais, dando números ainda, sabe? É uma coisa impressionante. Impressionante. O que me impressiona é ele, Marcos Feliciano, como deputado federal, ter admitido que está espalhando, está ajudando a espalhar fake news nos templos e não acontecer nada, né? Tudo bem, ele não vai ser punido. Então, e ele admite, ó, eu estou fazendo isso, estou me aliando a essa corrente toda para ver se eu tiro a credibilidade do adversário. Obrigada, senhores. Bom, só vou reiterar aqui palavras do próprio ministro Alexandre de Moraes. A democracia, a nossa liberdade não significam que nós temos o direito de promover a destruição daquilo que é verdadeiro, Daniel, daquilo que é verdade, professor. Temos que ser, sim, conservadores em relação ao fato de que temos que propagar apenas a verdade. É responsabilidade, sim, do eleitor nesse momento em fazer uma peneira, gente, em relação àquilo que é verdade, àquilo que é mentira. Você é refém, eu sei disso. Claro, você recebe um áudio como esse, falando aí, olha, o seu voto vai ser automaticamente depositado para o Lula. É claro que você vai ficar apavorado e você começa a compartilhar até para receber uma certificação, se aquilo procede ou se não procede. Antes de você espalhar, pesquise no site do Tribunal da Justiça Eleitoral e também dos principais veículos de comunicação do país, dos principais, porque nós temos o compromisso com a verdade, nós temos as fontes para realmente trazer a informação verdadeira. Às vezes você acredita em uma fake news porque você gostaria de acreditar naquilo, ou então você tem tanto medo de que aquilo seja verdade que você acredita, tá? Então você também é vítima, a gente entende esta situação. E eu estou aqui nesse momento na página da Justiça Eleitoral porque tem aquela página dedicada para tentar aí trazer para você elementos que não são verdadeiros. É o fato ou boato. Nesse momento ainda não tem a publicação, estou aqui com a tela aberta no site da Justiça Eleitoral, não tem aí ainda a comprovação por parte da Justiça de que se trata de uma fake news, mas os principais veículos já colocaram inúmeras reportagens, já tem as entrevistas oficiais relatando que se trata. Imagina quanto tempo a Justiça Eleitoral está levando para dizer que essa questão do título eleitoral é fake news. Se não são os sites, se não são as agências de notícias para poder levantar isso, se é fake ou... Até hoje ia ficar nessa situação. E o fake news está circulando. Eu recebi agora cedo, professor, isso é verdade ou não? De uma senhora, que deve ter seus 70, 80 anos, que não sabe como checar se é fake, se não é. E eu já mandei para ela mostrando que é fake news. Você vê o tamanho do problema. O que fez o TSE no fato ou boato? Ele se aliou aos principais veículos de comunicação do país, que tem as agências de checagem, a agência Lupa, a do Estadão, da Folha de São Paulo, para tentar fazer um esforço concentrado, né? E tentar chegar e desfazer essas mentiras. Mas mesmo assim, o próprio TSE tem a própria equipe que tenta fazer esse filtro, essa filtragem e desfazer, né? Desmontar essas grandes mentiras que estão circulando. Não, e outra, eu duvido, mas duvido mesmo o Alexandre de Moraes conseguir identificar a origem desse fake news. Precisava, viu, Precisava, mas eu acho muito desinformação difícil. é um FBI câncer. atrás, FBI assim, atrás, a Interpol, a entendeu? Interpol, entendeu? Para os caras Tentar sua vasculharem, vez, botarem exatamente os caras que já estão, os hackers, dentro da Deep Web, né? Para identificar, que eles têm isso, né? Para identificar a origem desse fake news. A hora que eles identificarem, o cara vem outro. Entendeu? Tem outro fake news. Parece aquele tipo de organização dessas redes internacionais de pedofilia. Você não sabe quem são os criminosos, porque estão na Rússia, na China, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Está espalhado. E o que a polícia consegue fazer? Mapear algumas dessas manifestações e reprimir e prender. Mas assim,
se for fazer a operação, tem todos os dias. Porque tem todos os dias. Todos os dias tem fake news. Todo dia. Ótimo, gente. Vamos então. As mensagens estão chegando aqui de uma forma impressionante. Obrigada pela sua audiência. Então vamos com a nossa querida Terceira Via chegando na sua tela. A primeira mensagem desta quinta-feira, 18 de agosto. Bom dia, bancada. Parece que boa parte da população está propensa a aceitar as fake news como um fato verdadeiro. Basta ver a facilidade com que leem e compartilham essas informações falsas como se verdadeiras fossem, sem ter o trabalho de pesquisar sua veracidade junto aos canais competentes à disposição da população. É isso aí, Salustiano, manda recado aí, muito bem. Isso aí. Bom dia, bancada. Isso é a profecia se cumprindo? Disse que no final dos tempos, o sedutor viria para seduzir o mundo inteiro e o pai da mentira. É só analisar. Temos é que rezar muito, porque a tendência é ficar pior. É a Divina de Rondonópolis. Obrigada, já trazendo a contextualização religiosa e espiritual que vai ter nessa bancada hoje, porque a gente vai falar de pesquisa e também do protagonismo das esposas dos presidenciáveis. Olha, tem mais mensagens aqui chegando, mas nesse momento não dá tempo, eu preciso chamar o intervalo. Na volta tem muito mais, eu espero por você.